Baiana me chamou para a gente estar falando sobre o tema chamados a servir. Quem de vocês aqui já é servo? Não tá bom para mim, deixa eu ver. Eu só conheço pelos rostos assim, eu só lembro do Daniel. Tá, temos muitos servos, que bom. E é um tema interessante nesse final de acampamento, porque vocês estão repletos do Espírito Santo, estão cheios. Mas a partir de amanhã, o que nós iremos fazer com este Espírito Santo que tanto clamamos aqui no meio de nós? Será que esse Espírito Santo que nós recebemos quando fomos batizados vai voltar a dormir no nosso coração ou vai se manifestar para a glória de Deus na vida do meu irmão? Há de se pensar. Quantos aqui, antes de chegar aqui, aliás, quando chegaram aqui, já rezavam em línguas? Levanta a mão para mim. Quem nunca tinha visto tal oração em língua? Levanta a mão aí. Quem nunca tinha visto? Que ficou até meio assustado com esse corredor. Então. Pensou assim? Fala a verdade, pode falar. Ninguém fica bravo, não. Pensou. A primeira vez que eu fui no grupo de oração, há 11 anos atrás, 11 anos, eu tinha 16, 11 anos atrás, eu matava a aula de noite para poder ir para o grupo de oração. Mas não ia para o grupo de oração, eu ia para as meninas que estavam no grupo de oração. Matava aula toda terça-feira. No grupo de oração ao qual eu sirvo não existia na época. Existia só o grupo de renovação em Cristo. E aí eu ia e tinha uma senhora lá que chama Dona Palminda. Eu falo que é a minha avó espiritual. E aí rezava, aí alguém... E eu escutava, não lembro quem era, a dirigente falava assim: Ele está no meio de nós! Ele está aqui! Eu falava, que desgrama, quem que é esse, meu Deus do céu? Ele está aqui. Primeira vez que eu fui no grupo de oração. Quem que é esse? Eu não sabia nem que chamava grupo de oração. Eu falava que era carismático. O que é carismático? Eu nunca tinha ouvido falar. Entrei lá pra dentro, acabou a energia. A hora que o homem chegou, acabou a energia. Ele está aqui! E as cadeiras de metal. Que tanto de cadeira no chão. Eu falei, o homem está aqui mesmo. E caiu aqui, tanto de cadeira no chão. A energia voltou e vem a Dona Palminda. Chanda e canta, não sei o que, põe a mão na cabeça do um e puf no chão. Vocês já viram o repouso do Espírito? E ela vem chanda e põe a mão na cabeça do outro e puf no chão. E nem vem ela no rumo. E todo mundo que ela encostava caía. Essa velha está possuída. E aí um amigo meu do meu lado, né? Na hora que ela estava faltando uns dois para chegar em mim assim, eu olhei bem na cara dele. Ele tinha me chamado, né? Falei, se essa velhinha pôr a mão na minha cabeça, eu vou no meio da cara dela. Juro pra você, se ela pôr a mão no meu, eu vou no meu. E acho que quando ela chegou em mim, ela viu que eu estava com medo, ela me pulou, sabe? No que ela me pulou, eu fui embora na hora. Fui embora mesmo, fui lá pro pit dog da praça, tem lá na Praça da Matriz, tem um pit dog. Olha. Acharam? E eu fui embora. Mas eu nunca tinha visto a tal da oração em línguas. E mais ainda o repouso. Quando a mulher coloca a mão na cabeça de alguém, a pessoa cai. E a mulher cai. Teve um menino que caiu, que bateu a cara na cadeira. Eu não sei se ela quebrou a cara ou se ela quebrou a cadeira. Sei que foi um tom que eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. A menina levantou depois de um tempo, né? Chegou lá fora na praça, zero. Nenhum arranhão. Aí aquela velhinha possuída, não tem jeito não. Mas eu assustei demais com aquilo. Mas eu não conhecia, era novo, diferente. E o que é novo para nós, assusta. Tudo que é novo assusta. Às vezes a gente fica empolgado. Vou lá, é novo, não sei o que, é diferente, né? Na minha vida a gente fica meio empolgado. Mas se a gente não conhece, a gente assusta um pouco. É meio traumatizante. Voltei na renovação? De jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas sabiam que eu não conhecia. E precisava falar comigo. Coisa que falaram com vocês aqui, os que não conheciam. Voltei à renovação quase depois de um ano. Por causa de Deus, é de novo. Só por causa disso. Até que um dia criaram o grupo de oração do Divino Pai Eterno. Hoje o grupo de oração Clara de Assis. Nós temos inclusive uma sede. De muito esforço, muita batalha, muita oração, a gente conseguiu construir uma sede. A sede da renovação de Uruana. E aí nós participávamos do grupo de oração Divino Pai Eterno. Um amigo meu namorava com uma menina. Falou, vamos participar lá, porque tá cheio de menina. Eu falei, tô dentro.
nós fomos para esse grupo de oração. Participamos, fizeram um retiro no final de semana. Vamos para o retiro? Eu falei, não, tem que jogar bola. Não, tem que fazer tarefa na escola. Vamos. De tanto insistir, tem uma tal de Mara Rubia, lá ela conhece, de tanto ela pegar no meu pé, eu falei, eu vou. Não aguento mais essa manhã enjoada pegando no meu pé. Fui. E ali nesse retiro eu tive meu encontro pessoal com Deus. Há 9 anos e alguma coisa atrás. Nunca mais eu me afastei. Nunca mais. Tive uma turbulência, porque existe o deserto na nossa vida, né? A gente passa pelo deserto. Se a gente não tiver o apoio do irmão, já era. Tive um deserto, alguns problemas com alguns irmãos, me afastei durante alguns meses, mas não porque eu me afastei do grupo. Resolvi que eu ia estudar. E fui realmente estudar. Fiz vários cursos, inclusive eu vim direto do Coração Fiel aqui na época. Participava só aqui. Fiz vários cursos, estudei. Depois de 6, 7 meses, voltei. Nunca mais realmente me afastei. E hoje estamos nessa labuta grande, que realmente não é fácil. É difícil. Por que é difícil? Porque a gente convive com seres humanos. E conviver com o ser humano nunca é fácil. Viver com pensamentos diferentes dos nossos nunca é fácil. E a gente tem que conviver com isso, porque o Senhor nos ensina a amar o nosso irmão. Ou Ele ensina que devemos odiar o irmão. Ele nos ensina a amar, não é? Então nós vamos descobrir o sentido desse chamado a servir nessa manhã. Porque servir, se a gente pegar o dicionário, tem tanta explicação para essa palavra. Agora que eu abri meu dicionário lá em casa, que eu olhei, que eu achava que tinha só uns 3 significados, eu fiquei assustado. Tem quase uma página de significado no dicionário, o que significa servir. Mas nós vamos entender o que é esse servir em pequenos detalhes. Não vamos aprofundar demais no dicionário, porque a gente foge realmente do que é o sentido. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Samuel capítulo 12. Versículo 24. Quem tiver sem vida, senta com alguém aí, não fica sem não. Na edição da Maria, página 316. Amém? Amém, misericórdia? Vocês rezou um pouquinho? Amém? Amém, misericórdia? Amém. Temei, pois, ao Senhor e servi-o em verdade e de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que Ele fez por vós. Palavra do Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, eu achei muito interessante o final dela quando diz as maravilhas que Ele fez por nós. Porque às vezes a gente se apega às coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Se tiver uma coisa boa e uma coisa ruim, a gente se preocupa tanto com a coisa ruim que a gente acaba esquecendo da coisa boa. E às vezes quando uma coisa ruim acontece na nossa vida, a gente tem uma mania, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu alguém falar assim, foi da vontade de Deus. Quando alguém bate um carro e morre, foi a vontade de Deus. Vocês nunca ouviram ninguém fazer uma cagada na vida e alguém falar assim, foi a vontade de Deus? Quem nunca ouviu? Esse rapaz está aqui, ó, Diácono Ranuel. Faleceu dia 15 de dezembro de 2012. Não sei aqui quem teve a honra e a graça de conhecer esse homem que realmente é um homem santíssimo de Deus. Faleceu num acidente de carro voltando de Séries, entre Carmo e Uruana. E aí no dia eu escutei um sacerdote falar assim, é vontade de Deus, tinha 4 sacerdotes lá, não vou citar nome, né?
Foi a vontade de Deus. Qual a vontade de mandar ele para o céu, gente? Foi a vontade de Deus. Mas o sacerdote a gente tem que amar. Manuel dormiu no volante. Foi a vontade de Deus que ele morresse? Lógico que não. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém passe por dificuldades. Não. Os problemas que a gente sofre, os acidentes da vida, são frutos de atos nossos ou de alguém. Só. Consequências nossas próprias. Se o Manuel não tivesse dormido, estaria vivo até hoje e teria ordenado padre. Se não tivesse dormido no volante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu dirigi tão, a pessoa dirige tão certinho, o caminhão bateu. A outra pessoa bateu. Então não foi Deus que pegou no volante e provocou o acidente. Então a gente se apega às coisas ruins e tem uma mania de transferir essas coisas ruins para o nome de Deus. Sendo que o Espírito Santo se faz presente conosco. E a gente esquece, coloca o braço em cima do Espírito Santo e tampa ele. E esse chamado a servir é isso. É saber que Deus está do seu lado e que você tem que fazer diferença. Mas diferença para o bem. Diferença para aquilo que faz bem. Deus nos diz, João 21, Pedro, tu me amas? O que que Pedro responde? Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, apacentas as minhas ovelhas. Mas Pedro é carrancudo, né? Cabeça dura, negou Jesus 3 vezes, então pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E tu sabes que eu te amo. Apacentas as minhas ovelhas. Mas Pedro era burro. Pedro era burro. Pode pôr na sua cabeça. Pedro era um cara burro. Ele não tinha estudo, era burro mesmo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Triste, com o coração entristecido. Apacentas as minhas ovelhas. Ele perguntou 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. O 3 tem um significado que nós não vamos aprofundar aqui, importante. No momento certo nós podemos falar sobre isso. Então ele perguntou, e Pedro fez o que a partir daquele momento? O que Pedro fez? Responde para mim o que Pedro fez depois daquele momento. Algum corajoso? Não. Ficou triste. Ficou triste para a terceira. Pedro enfiou o rabinho no meio das pernas e fugiu de novo. Não foi servir. Pedro só teve coragem de servir depois de Pentecostes. Ele teve coragem de dar a cara para bater. Levou longo tempo até isso. Pedro ficou com medo. Com medo do diferente. Com medo de não ter mais o mestre do lado. Porque Jesus dali cascou. Ficou vigiando lá de cima com o Espírito Santo. Que ele teve que mandar, porque os seres humanos não tiveram a coragem de fazer aquilo que foi pedido. Então ele precisou enviar o Espírito Santo. Para que as pessoas tivessem coragem. E às vezes quando a gente pensa em servir, a gente já pensa na seguinte questão: trabalho. E ninguém quer trabalhar, vamos falar a verdade. Hoje em dia a gente quer serviço, a gente não quer emprego, a gente quer serviço, a gente não quer trabalho. Trabalhar ninguém quer, vamos ser sinceros, trabalhar é ruim. Então, fala em servir, a gente já fica com medo que a gente tem que trabalhar. A gente já pensa nisso. Nossa, mas se eu for servir no grupo de oração, o baiano vai fazer eu carregar aqui som, o baiano vai fazer eu limpar aqui salão, o baiano vai fazer eu pedir dinheiro para os outros para o acampamento. A gente já pensa nas coisas ruins. As coisas boas gasta quase um ano para vir na nossa cabeça. Por que a gente tem essa tendência tão grande de pensar em coisas ruins? Porque somos humanos, somos falhos, somos fraquinhos. E aí entra essa questão: Pedro, tu me amas? Apacentas as minhas ovelhas. E servir nada mais é do que você apacentar as ovelhas. Nada mais é do que você fazer a diferença na vida de alguém. Servir é só isso. Servir é você ver um irmão necessitado. Eu dizia isso no homilia que eu fiz numa celebração, que a gente está andando desse lado da rua. Se a gente vê um drogado na rua, a gente muda o lado da rua. A gente muda a calçada que a gente está andando. E às vezes o seu sorriso
Pode ser a única graça de Deus na vida daquela pessoa. E a gente faz mudar de lado por causa do preconceito que a gente tem. E a gente pega aquele servir que somos chamados e pisa em cima dele. E aí a leitura que o Senhor fala, Pedro, qual é o seu nome, irmão? Eduardo, tu me amas? O seu nome? Flávio, tu me amas? O Senhor fala, tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. E nós não apacentamos as ovelhas. Servir é só isso, é fazer a diferença na vida de alguém. Por isso que nós temos o grupo de oração, por isso que nós temos a mãe igreja. Porque é a forma mais fácil da gente conseguir fazer isso. Porque a gente não querá fazer sozinho. Terá uma família para fazer conosco, para nos ajudar. Porque ninguém faz nada na vida sozinho. Tem algumas coisas que a gente até consegue, mas nunca é o suficiente, nunca é o correto, nunca é o bom. E a gente acaba priorizando a solidão. A gente acaba priorizando o que é mais fácil. A gente gosta de ficar preso no nosso mundinho. A gente não gosta de viver no mundo. Ah, mas viver no mundo, a gente fala que a gente tem que sair do mundo. Como é que eu vou viver no mundo? Na verdade, nós é que estamos no mundo. Nós é que somos o verdadeiro mundo. Porque foi Deus que criou. Nós somos filhos e filhas de Deus. O mundo é nosso. Mas nós ficamos com tanto medo e nos fechamos em uma caixinha que a gente acaba deixando que as pessoas que habitam as trevas se apoderem do mundo. E nós não levamos a luz para que esse mundo volte a brilhar. Ah, mas se eu for chamado, vai que eu vou virar padre. E eu gosto de mais mulher, como é que vai fazer? Já falei isso. Vou falar que eu já falei isso. Com 17 anos, pegava no meu pé que eu tinha que virar padre. Nem para a igreja eu ia, o povo falava que eu ia virar padre. Eu ia por causa de mulher. Ah, você vai virar padre. Eu falei, padre? Mas no caso, para não namoro, não tem tudo nada não. E a gente fica com medo que se a gente for seguir uma vocação, a gente acredita que a única vocação que existe é a vocação do sacerdócio. Quando se pensa, quando se ouve, desculpa, a palavra vocação, o que vem na cabeça, mano? Virar padre. Mas virar padre é uma bênção. Hoje, se eu fosse solteiro, graças a Deus eu não sou, eu tentava para o seminário. Hoje. Há uns anos atrás eu não iria de jeito nenhum. Porque o novo assusta, o novo é diferente. E a gente realmente não busca se servir que Deus nos chama, que Deus nos convida. Ele não só chama, Ele convida, porque a gente tem o direito de aceitar ou não. É um convite. Quando você é convidado para uma festa, você tem o direito de aceitar o convite ou não, de ir ou não. E Jesus da mesma forma, Ele te convida para a festa. Você tem o direito de aceitar ou não. Tem o direito de fazer a diferença na sua vida e mais ainda, fazer a diferença na vida de outra pessoa. Mas cabe a você decidir ou não. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Amém? Misericórdia. Misericórdia nós espera, não problema não. Gálatas 5, versículo 13. Edição da Ave Maria, página 1497. Amém? Gálatas 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tem bom, hein? Se eu for chamado à liberdade, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Então não é? Presta comigo, gente. Se eu sou chamado à liberdade, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero.
Porém, as consequências da sua liberdade é você que vai responder por elas, por aquilo que você faz, de bom ou de ruim. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Versículo 14. Porque toda a lei se encerra só no preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra do Senhor. Acho que não precisava da gente falar mais nada. Porque fala que toda a lei se encerra num pretexto: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama ao próximo não mata, não rouba, honra pai e mãe, ama a Deus, não adultera. Quem ama ao próximo não faz cagada na vida. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Não estou inventando, é concreto. Porque se eu amo o meu irmão aqui, eu quero o bem para ele. E se eu quero o bem para ele, eu nunca vou errar. Posso fazer algumas coisas que irão magoá-lo, porque eu sou humano. A gente pisa na bola. Mas pelo menos eu estou levando ele para o céu. E isso é que é servir. Mas trazendo um pouco para a nossa realidade de renovação carismática católica. Renovação que é estar constantemente se renovando. Por quê? Porque a gente cai, a gente erra. Mas o importante é que a gente não fique no chão. Que a gente se levante, que a gente caminhe, está se renovando todos os dias. Carismáticas dos carismas, dos dons que Deus nos dá lá no ventre da nossa mãe. Ele nos enche de dons ali. No decorrer da nossa vida, Ele nos dá mais. Mas os seus dons principais você ganha lá no ventre da sua mãe. Os principais dons que você vai usar na sua vida, ou que você nunca vai usar, mas você ganhou. Ou você vai usar pelos meios errados, mas você ganhou. E católica porque é da igreja católica. Aí eu vou servir no grupo de oração e eu vou ter que obedecer o Edivaldo. Aí eu vou ter que obedecer o padre. O padre vai mandar em mim. Renovação carismática tem uma graça muito linda, que é a da obediência. É o que eu acho mais lindo na renovação carismática, é a obediência. Obediência à hierarquia da igreja. Acho lindo demais. Eu acho que eu sou até meio bobo, porque eu obedeço até passado tanto. Na hora que eu estou vendo que eu estou meio que sendo humilhado. Eu estou de cabecinha baixa lá, porque é meu chamado a obedecer. E aí os carismas, Deus floresce. Deus derrama os dons sobre cada um de nós. Derramou no Edivaldo o dom da pregação. Derramou nos usos o dom da pregação. No Daniel, que eu sei os que pregam. O irmão que canta. Deus derrama dons infinitos. Como os que eu não conheço, eu tenho certeza que existem vários dons em vocês. Mas o que a gente faz com esses dons que nós recebemos? Tem gente que canta maravilhosamente, que quando você escuta aquela voz, parece que a sua vida fica até mais tranquila. A voz é linda demais. Mas aí o que acontece? É hora do show das poderosas, não sei o que, não sei o que. Olha que desgrama que a pessoa faz com a voz, com o dom que Deus deu. Olha que porcaria. E aí a gente vai lá e compra o CD para nossas filhas desse tamanhozinho ficar rebolando. Olha que porcaria que a gente está fazendo na nossa vida. E a pessoa tem um dom lindo. Ah, mas às vezes ela não está cantando porque ela está usando a voz porque é uma profissão, ela precisa se sustentar. Ninguém está dizendo que a pessoa não pode cantar. Ninguém está dizendo que a pessoa não tem o direito de cantar aquilo que ela quer. Elas estão convidadas à liberdade. Mas nós temos o direito de dar as coisas boas para as nossas famílias, as coisas boas para aqueles que estão ouvindo. Nós temos o direito de não ouvir, da mesma forma que ela tem o direito de cantar. E cá entre nós, a música é uma porcaria. E a gente escuta. A gente tem que pedir os dons de Deus na nossa vida. Eu até hoje não sei por que eu prego. Eu não acho que eu tenho esse dom de pregação. Eu não acho. Prego ainda porque as pessoas falam que eu devo pregar. Senão eu já tinha parado há muito tempo. Cantar, eu sou horrível.
Eu canto. Canto até na missa, estou celebrando, estou cantando, fico pensando, eu estou desevangelizando esse povo, aqueles escutam. Eu penso comigo, sabe? Eu canto assim mesmo. Eu vou deixar de cantar, de passar uma música porque não tem música? Não vou de jeito nenhum. Se eu chegasse aqui hoje e não tivesse música, vocês podiam até ir embora bravo, mas vocês iam me ouvir cantar, vocês iam. Porque por causa disso não ia faltar. Canto mesmo, peço a Deus, derrama o Espírito Santo sobre mim aqui, porque nós não vamos ficar sem música por causa que não tem música aqui. Vamos cantar. Eu peço, às vezes ele não dá, porque às vezes não tem jeito, né? Ele não tem mesmo, não tem jeito de onde desse dom entrar. Mas eu peço. Os que eu não peço de jeito nenhum, ele dá. Vocês podem reparar que aqueles dons que você não pedir, ele vai te dar. Porque é aquele que ele escolheu para você. Eu não queria na minha vida de jeito nenhum, eu nem posso, mas eu não queria de jeito nenhum, irmão. O tal de pôr a mão na pessoa e rezar para ela. Não queria na minha vida de jeito nenhum. Estou rezando. Uma vez eu estava rezando no acampamento, rezando pelo músico nosso, né? Um amigo nosso, o Paulo Augusto, não sei quem conhece. Eu cheguei e senti que eu tinha que rezar para ele. Eu falei, será que esse está certo, né? Que eu tenho que rezar para ele? Nunca tinha rezado para ninguém na minha vida. Não era intercessor, inclusive não faz parte do ministério de intercessão. Pus a mão nele assim e rezei. E eu vi o povo pôr a mão na cabeça, eu tinha vontade de pôr a mão na cabeça também do povo para rezar, sabe? Eu não vou pôr não, porque eu não sei se esse trem está certo. E rezei. A hora que eu terminei de rezar, eu estava escadeirado. Mas doía tudo aqui, de fora a fora, aqui, até lá nas pernas. Tudo, estava custando andar. Aí chegou uma tal de Mara Uber, eu vou lá dar uns tapas na Mara de vez em quando, sabe? A Mara chegou em mim e falou assim, tem dom de intercessão. Eu li da cara dela assim. Mara, você tá brincando, né? Não tem. Falei, só se Deus confirmar. Eu falei, né? Eu tenho essa mania, né? Deus confirmar. Gente, não, se Deus não confirmar, eu não vou não. Deus tem que confirmar. Deus precisa falar umas 10 vezes, igual fala com Pedro. Pra gente poder criar vergonha na cara e perceber o que a gente tem que fazer. E aí fui rezar não sei pra quem, lá em Itaberaí, não tinha nada a ver com a minha vida. O que eu tinha que rezar pros outros lá em Itaberaí? No acampamento de artes, há muitos anos atrás, o Geison coordenava a diocese. Rezei com o caboclo Arcimério, tô curando, amigão meu hoje. A partir desse momento, e rezava. Igual assim, né? Ruim das pernas. Aí tem uma tal de Marluz que é abençoada também, sabe? Você tem o dom da intercessão. Vai pro céu, o que é isso? Mas isso não é um segredo pra vocês aqui, ó. O inferno tá cheio. Cheio, até espumante ainda de dentro. Quando vocês ficarem bravos com alguém, vocês mandam pro céu. Não me encher o céu, não manda ninguém pro inferno. Vai pro céu. Não me encher o céu também, que o céu tá vazio. O inferno tá cheio de mandar os outros pro inferno. E aí, passou muito tempo, eu fui obrigado a assumir. Porque Deus me deu aquilo que eu não queria. Mas Ele me deu e eu tomei posse. Precisei criar vergonha na cara. Como Ele dá muitos dons a muitos de nós. Às vezes Ele está te chamando para pregar. O que você acha? Difícil, né? Você esperava isso um dia? Você esperava na sua vida isso um dia? Você tem vontade? Não prepara-se. Ele chama. Ele derrama os dons. Derrama muitos dons. Às vezes ele chama o irmão dançando aqui, irmão, pede valsa. Não sei o quê. O irmão pede valsa aqui. Às vezes ele pega o irmão e fala assim, ó. Você vai ser um dirigente que vai arrebentar a boca do balão da diocese. Pensou? Vai pôr esse povo para dançar, para pular, para dar cambalhota no Espírito Santo. Já pensou? Maravilha, que benção. Mas aí o que a gente faz? O acampamento acabou, tem faculdade, eu vou voltar para a faculdade. Sabe, tem uma festinha, eu vou na missa para quê? Tem uma festinha, eu vou na festinha. Aí eu vou para minha casa, eu vou nem para a faculdade, eu vou para minha casa, né? Quem que mora em Sé, mora mesmo em Sé? Não se todo mundo mora fora por causa de faculdade, essas coisas. Não tá bom, ué. Mas os que moram fora estão trabalhando e estudando, né? Não tá bom também. Quando voltar, benção do grupo de oração. E aí chega em casa, cheio do Espírito Santo, vai para o grupo de oração domingo, aquele fogo, levanta os braços lá em cima, assim, e chama e canta, e vai não sei o quê, e dá pirueta mesmo.
no Espírito Santo ali, e vai no outro domingo e vai na missa, e hora da consagração, vai lá o joelhinho no chão, aí o joelho começa a doer, aí passa um pouquinho, na outra semana já não está de joelho, está em pé, aí na outra semana está sentado, aí na outra semana não vai mais na missa. Perdeu tudo que foi visto. Tudo que você recebeu, você perdeu. Porque você usou o famoso que nós dizemos, né? O famoso fogo de pai. Tudo que você recebeu foi embora. O Senhor não me ama. O Senhor não derrama o seu amor sobre mim. Não faz nada de bom na minha vida. Ou às vezes você está com seus olhos fechados e não enxerga as coisas boas. E quando Ele faz alguma coisa boa, o que você faz para retribuir? O que nós fazemos para retribuir? A gente fez. Não precisa levantar a mão não. Mas você sabe, no fundo do seu coração, você já fez diferença na vida de 3 pessoas? Diferença mesmo. Não é aquela diferença de chegar assim, o cara caiu ali, eu fui lá e levantei ele e pronto. Diferença. Quantas pessoas você tirou do buraco na sua vida? Aquela que está lá no fundo do poço que eu digo que realmente não conhece a Deus, quantas pessoas você já tirou do buraco? Precisa responder não. E é isso que faz a diferença na nossa vida, é isso que é servir. Tem pessoas aqui que às vezes cantam muito bem. Eu escutei um eu, agora eu quero ouvir a voz. Eu escutei um eu. Cadê o músico? Quem que é o coordenador do Ministério de Música? Vou eu, você viu, né? Vou eu. Às vezes tem gente que acha que não prega, mas fala muito bem em público. Aí é só uma questão de manobrar um pouquinho, você virou um pregador. Eu vi o irmão dançando aqui, ó, animado pra caramba. Parece ser um dirigente, falta um pulo. Um pouquinho de coisa só. Se ele já não for, né, e estiver escondendo de mim aqui. Falta um pulo. Tudo para nós falta pouquinha coisa. E sabe o que é esse pouquinho? Vocês sabem o que é? Quem sabe pode falar, não precisa ter vergonha, pode falar o que é esse pouquinho? Não, o Espírito Santo você já tem. Fala de novo. Que falta você fazer isso aqui, ó. Dá um passo para frente. Só isso que falta. E a gente faz o quê? E aí a gente tem aquela coisa que eu falei no início. Lembra o que eu falei no início? Eu falei demais, né? O que eu falei no início? Eu esqueci, tem base? Estou brincando. Vem aquela questão que eu citei do diácono Manuel. Foi da vontade de Deus as coisas ruins que acontecem na minha vida. Porque as coisas boas a gente tampa. E as coisas ruins a gente eleva. E como servir? Servir, eu volto a repetir, nada mais é que você fazer a diferença na vida do irmão. Preferencialmente na igreja e no grupo de oração, porque você não estará sozinho. Porque você não caminha sozinho. Deus te deu uma família. Logicamente, às vezes nós nascemos uma família com um pai e uma mãe que é uma chocadeira. Quer saber da gente? Não, existe isso. Existe. Que às vezes a gente acaba, não estou dizendo entre aspas, deixado de lado pelos nossos pais. Logicamente tem pais que são José e Maria para nós. Mas tem pais que tem vontade de dar um chute na cabeça dele porque não quer saber da gente. Isso existe, é real. Mas porque essa pessoa não teve um encontro pessoal com Deus. E às vezes por quê? Por causa de mim e de você que não fizemos a diferença na vida dela. Só por isso, por causa de um pequeno detalhe. Quem aqui não conhece uma pessoa que a gente fala assim, esse é ruim? Todo mundo conhece uma pessoa que a gente fala, é ruim. Terrível de ruim. Filho do demônio.
Não fala isso de ninguém não, viu? Tô só dando um exemplo. A gente pensa, às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa. Existem essas pessoas. E às vezes essa pessoa é desse jeito porque eu e você não fizemos a diferença na vida dela. Nós não servimos a Deus como fomos chamados. E na leitura, vou citar alguns nomes: Pedro, João, André, Tiago, Mateus. Onde Jesus passava, olhava no fundo dos olhos e falava assim: segue-me. Virava as costas e ia embora. A pessoa levantava, como eles fizeram, nem perguntava por quê. E sim, por que seguir? E ia atrás. E serviam aonde eram mandados. O Senhor nunca chegou e falou assim: ó, eu estou mandando você fazer isso. Pode procurar na Bíblia, se você achar o resto da minha. Eu estou te mandando fazer isso. Nunca. Mas Jesus falava: vai e evangelize. E eles iam. Às vezes voltava correndo de tanto tomar pedrada, mas ia. Por amor a Jesus. Ali eles não sabiam, mas eles já estavam cheios do Espírito Santo. Antes mesmo de Pentecostes, já estavam repletos do Espírito Santo, como cada um de vocês aqui já estão. Estão cheios. Por quê? Porque a teologia nos ensina que recebemos o Espírito Santo quando somos batizados. E naquela época, você era batizado com 12 anos, a subir você já era apresentado no templo para ser batizado. E ali você se tornava adulto com 12 anos. E a teologia nos ensina que no batismo recebemos o Espírito Santo. A efusão do Espírito de Pentecostes nada mais foi que para dar coragem. Coragem a homens que tinham medo, porque perderam o Mestre. E quando a gente confia em alguém, quando a gente tem alguém para caminhar junto, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas quando nós perdemos o nosso esteio, as coisas desmoronam. É como uma família. Geralmente, as pessoas, o pai é o chefão da casa. Quando perde o pai, parece que a coisa desaba. Da mesma forma foi ali. Quando perderam Jesus, não pela morte, mas pela ida dele ao céu, o esteio. Tinha Maria? Sim, mas não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Perdeu-se o esteio. E o medo de servir, o medo dos guardas, fizeram que se escondesse. Fizeram que nós nos escondamos, sei lá como é o português correto. Isso, está lá o tio em português lá. E a gente se esconde. A gente tem medo. Mas servir é lindo demais. Muito lindo. Às vezes a gente tem as dificuldades que a gente tem em qualquer lugar da vida. Qualquer lugar que você tiver, você vai passar por dificuldade. Por problemas. Qualquer lugar que você tiver. Não adianta achar que porque eu estou fora da igreja, que as coisas são mais fáceis, digamos assim, é tudo mil maravilhas. Pelo contrário. Pode ser maravilhoso ali no momento. Depois as consequências são complicadas. E as de Jesus podem ser complicadas no momento, mas as consequências depois são maravilhosas. Tem gente que serve demais. Você tem exemplos nossos lá, que é a convivência que eu tenho. Nós temos servos na renovação carismática que são severinhos mesmo, dentro da igreja. 1001 utilidade. Eu falo porque eu me encaixo, não querendo me engrandecer, mas eu faço parte de um desses que se faz tudo, praticamente. Faz parte dos ministros, faz parte da catequese, celebra a Santa Celebração, dirige para o padre. Vamos ver o que mais aqui. Coordena o Ministério de Pregação, esse caso sou eu. Quebra o lugar na intercessão. Faz parte novo. É diretor da Associação Clara de Assis. É mais não sei o que. É mais isso, é mais aquilo. É 1001 utilidade. Porque se sente bem servindo. Porque faz bem. Não é porque quer aparecer.
É porque não tem pessoas que querem estar ali. E se não tiver alguém que assume aquilo ali, o que vai acontecer? Temos um irmãozinho lá. Eu já ia falar sobre o grupo de oração de novo porque tinha ido para Goiânia. Voltou agora e nós estamos tentando resgatá-lo. Ele usava droga demais. Demais. Dia inteirinho. E tocava contrabaixo no Ministério de Música. No grupo Renovação em Cristo. E a gente decidiu que a gente ia ajudar ele. Enquanto todos os outros não queriam ajudar, porque está vendo a realidade, mas quer viver no mundinho que nós vivemos quando não ajudamos alguém que precisa. Nós éramos 3 pessoas e decidimos que iríamos ajudá-lo. 24 horas estávamos com ele. 24 horas. Nós levávamos ele, deixávamos em casa e parávamos na porta para não ter perigo de sair, para poder usar. Até a mãe ia falar, está dormindo. No outro 6 horas da manhã a gente estava na porta. A gente ou um de nós estávamos na porta. Isso foi 2 meses. 2 meses ele não usou nada de droga. Nada. E eu tenho certeza disso que eu estou falando. Ele não usou de jeito nenhum. Você via no olhar dele a diferença. Nas atitudes você via a diferença. Depois de 2 meses o cara estava louco. Louco. Um usuário 2 meses sem usar droga, pode preparar para o tapa, porque vai dar tapa. Porque ele vai querer usar. Ele vai brigar de todo jeito. Mas a nossa missão ali era amar. Era fazer a diferença. Enquanto nós podemos, fomos... Ajuda aí, professor. Enquanto nós fomos capazes, nós fizemos a nossa parte. Mas você não pode estar 100% na vida de uma pessoa. A pessoa também precisa querer. Mas a sua parte você tem que fazer. A sua parte você tem que fazer.